Há quem tenha medo de olhar para o Antigo Testamento e fazer uma análise mais profunda dos textos lá do Antigo Testamento. Quando a gente se refere ao Pentateuco, é óbvio que você já está pensando nos 5 primeiros livros da Bíblia, que foram, segundo trata a história, escritos por Moisés, ao que tudo indica, foram escritos por Moisés, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São os livros que compõem o chamado Pentateuco, por isso tem esse nome, porque são 5 livros, Penta, como o Brasil também é pentacampeão, então é Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia e que foram, como eu disse, escritos por Moisés. Bem, algumas questões hermenêuticas são importantes para a gente compreender a respeito do Pentateuco. A primeira delas é a questão da autoria de Moisés. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus, ou seja, ela é 100% inspirada por Deus. E em alguns casos, como nós temos, por exemplo, livros que contam a história do povo de Deus, né, ao longo da sua peregrinação, como, por exemplo, o Pentateuco, você consegue ver a história do povo desde a criação, lá no Gênesis, até o Êxodo, né, no livro de Êxodo, e depois a questão da contagem do povo, o censo que se faz no livro de Números, a questão das diversas leis que vão organizar civilmente o povo de Israel lá quando eles estão a caminho da Terra Prometida e assim por diante. Mas existem algumas questões que são importantes. Primeiro, muito do que Moisés escreveu e do que outros autores do Antigo Testamento escreveram, entende-se, ou pelo menos é possível a gente levantar essa hipótese, muito daquele conteúdo foi dado aos autores por conta de relatos orais, pessoas que conviveram com outras pessoas da época. Porque se você observar a idade dos patriarcas, eles viveram muitos anos. Há patriarcas que viveram mais de 200, mais de 300 anos. Você acha aí na própria internet a idade deles, você vai perceber que como eles viveram muito tempo, muitos foram contemporâneos de outros que passavam a história oralmente a outros. Então, muito da história do que se tem na Bíblia pode ter sido passada temporalmente por pessoas que eram contemporâneas. É uma hipótese que se levanta também no que diz respeito à autoria desses textos. No caso de Moisés, Moisés viveu o tempo do Êxodo, do Levítico, de Números, de Deuteronômio, mas Moisés não estava na criação do mundo, por exemplo. Moisés também não estava na Arca de Noé. Então, muitas informações ali, óbvio, são fruto da revelação divina, mas também fruto da revelação divina através de outras pessoas. É uma hipótese possível, porque havia muitas pessoas ali contemporâneas a outros patriarcas. É claro que não há ninguém contemporâneo à criação do mundo, né? Deus primeiro criou o mundo para, por fim, criar o homem. Então, é claro que há uma revelação divina também por detrás da Escritura. Uma outra questão hermenêutica importante que está ali no Pentateuco, mais especificamente no primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, você encontra a expressão "no princípio criou Deus os céus e a terra". Há versões, como por exemplo a século XXI, a Almeida século XXI, que colocam uma vírgula depois desse adjunto adverbial "no princípio". Colocam "no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra". Bem, essa expressão na língua portuguesa, "no princípio", como eu já disse, é um adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, quando vem antes do restante da frase, ou seja, quando ele está topicalizado, ele deve sim vir indicado por vírgulas. Isso é uma regra gramatical para o uso dos sinais de pontuação. Entretanto, alguns exegetas dizem que essa vírgula foi colocada
nas versões mais contemporâneas, nas versões mais novas, exatamente para dar relevância, para colocar em evidência o termo no princípio, que é esse adjunto adverbial, colocá-lo em evidência. Só que, como você já aprendeu, numa exegese do texto bíblico, ou seja, quando nós estudamos hermenêutica, nós aprendemos que temos que olhar para o original do texto. No original, nós temos Bereshit bara Elohim. Eu não sou hebraísta, não sei se a pronúncia está correta, mas a expressão Bereshit, que é a expressão no princípio de, é uma expressão extremamente complexa, porque nela há essa preposição de, Bereshit bara Elohim. Em Bereshit, a preposição de se faz presente. No princípio de, criou Deus os céus e a terra. Se eu disser para você assim, no princípio criou Deus céus e terra, e se eu disser, no princípio criou Deus os céus e a terra, há alguma mudança de significado? Não. Há determinadas maneiras de traduzir o texto que não mudam o significado original. Só que quando você tira uma preposição, provavelmente haverá mudança de sentido, ou pelo menos haverá, o sentido será atenuado, modificado um pouco, por conta dessa ausência da preposição. É o que acontece com Bereshit, na expressão Bereshit bara Elohim. Essa expressão contém a preposição. Então nós podemos levantar algumas hipóteses. A maioria dos exegetas, dos hebraístas, acreditam que esse Bereshit com a preposição de não foi usado à toa, mas sim de propósito, para indicar que foi um princípio especial, um princípio de todas as coisas, mas sem o complemento. Você vai achar Bereshit em outros trechos bíblicos, como por exemplo, no princípio do reinado do rei Joaquim, então Bereshit do reinado rei Joaquim. Então essa expressão é encontrada em outros lugares na Bíblia, mas com o seu complemento, porque essa preposição anuncia um complemento. Entretanto, ao usar Bereshit com a preposição, mas sem o complemento, é porque é no princípio de todas as coisas. É um princípio absoluto, é um princípio único, é um princípio do princípio. É o princípio de todos. Não há nada que antecede, por isso não há como complementar. Por isso, Bereshit no princípio de. Mas a tradução para o português ficaria sem sentido se nós puséssemos essa preposição. Por isso, os tradutores, originalmente, decidiram tirar essa preposição para o português. Um outro detalhe também deste primeiro versinho da Bíblia é no que diz respeito à palavra Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim é uma palavra que se dirige a Deus, a majestade, mas é uma palavra que está no plural. Eloá é o singular, Elohim é o plural. Por que que essa palavra está no plural? Já é uma indicação de que este Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra, ele estava ali na pessoa da Trindade, ou seja, a Trindade estava lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Elohim. Então são questões simples, mas ao mesmo tempo complexas, porque elas têm a ver com o sentido que se dá às Escrituras.